Jovem médica foi levada contra sua vontade por um homem assustador, mas o que ele queria dela a comoveu. Diana era uma jovem médica dedicada de 30 anos que sempre se esforçava para ajudar os pacientes de seu hospital. Ela trabalhava horas a fio nos plantões, mantinha-se atualizada com os últimos protocolos de tratamento e fazia questão de oferecer uma escuta atenta a cada pessoa que entrava em seu consultório. Por trás do porte magro e de aparência frágil, havia uma mulher dotada de uma força de vontade invejável, sempre disposta a lutar pelo bem-estar alheio, algo que impressionava até seus chefes mais exigentes. Mesmo com a intensidade da rotina no hospital, Diana encontrava alegria em sua profissão. Cada paciente curado era um triunfo pessoal, e cada vida perdida a fazia refletir profundamente sobre como poderia melhorar ou se doar ainda mais. Sentia, porém, que aquele ritmo frenético a deixava distante de cultivar momentos de lazer, ou mesmo de conversar sobre coisas simples com o esposo. Afinal, ela e Leandro mal se viam nas poucas horas livres. Ele chegava cansado após longos períodos em sua empresa de segurança e ela precisava repousar para o próximo turno. Ainda assim, ambos se amavam e acreditavam que o relacionamento, embora delicado, se sustentava em respeito e companheirismo. Seu esposo, Leandro, era ex-membro de uma força especial e atualmente chefiava uma empresa de segurança privada. Ele era acostumado a lidar com riscos, a pensar estrategicamente e a agir com extrema cautela diante de qualquer possibilidade de perigo. Sua postura protetora inicialmente encantara Diana, pois demonstrava um cuidado inegável com a segurança dela e de sua família. Contudo, essa mesma característica havia se transformado num traço de ciúme incontrolável que cada vez mais ameaçava abalar a relação do casal. Certa noite, depois de Diana ter ficado horas além do horário normal em uma cirurgia emergencial, Leandro a esperou na recepção do hospital e, ao vê-la exausta, insistiu para que ela não se esforçasse tanto no trabalho. Naquele momento, o tom protetor parecia carinhoso, mas aos poucos foi se revelando uma cobrança abusiva. "Não vou deixar você se matar de tanto trabalhar, Diana", ele dissera. "Eu entendo sua preocupação, mas sou médica. Não posso simplesmente virar as costas para uma cirurgia urgente", ela rebateu num suspiro. "Eu sei, é só que..." Leandro hesitou sem conseguir conter o tom autoritário. "Preciso ter certeza de que ninguém se aproveite de sua boa vontade." Diana engoliu a preocupação dele, mas intimamente já percebia como a possessividade do marido era um sintoma de insegurança profunda. Seu trabalho a expunha a muitos colegas, a conversas com outros homens e mulheres de igual dedicação à medicina. Ela tentava explicar que não havia motivos para desconfianças, mas Leandro parecia lutar contra um fantasma chamado ciúme, um fantasma que ele não conseguia controlar. Apesar de amar Diana, ele carregava um traço de ciúme incontrolável que frequentemente o colocava em conflito com ela. Em algumas ocasiões, Leandro aparecia de surpresa no hospital, tentando apenas verificar se estava tudo bem. Outras vezes, ligava dezenas de vezes para checar onde ela estava ou com quem. Quando Diana apontava o exagero naquelas atitudes, ele se justificava mencionando os tempos de trabalho na força especial, quando precisava estar atento a qualquer ameaça. E assim os conflitos entre os dois se intensificavam. Certa tarde, ao buscá-la no hospital, Leandro viu Diana com Felipe, outro médico, elegante e gentil, sentados no sofá do consultório, verificando prontuários dos pacientes. Sem pensar duas vezes, Leandro partiu para a agressão, gerando uma briga desnecessária. Aquela foi a gota d'água para Diana, que começava a se cansar das atitudes irracionais do marido. Naquele dia, Felipe havia se aproximado de Diana para auxiliá-la a analisar uma série de exames de um paciente em estado grave. Precisavam decidir com urgência o protocolo de tratamento. Os dois, concentrados, mal haviam notado Leandro entrando no consultório de supetão com o rosto fechado. Antes mesmo de qualquer cumprimento, ele avançou sobre Felipe, empurrando-o contra a parede. "Quem é você para ficar tão perto da minha mulher?" rugiu Leandro com os punhos cerrados.
Leandro, calma, gritou Diana, empurrando-o para trás na tentativa de detê-lo. Felipe só está me ajudando com os exames. Felipe, assustado, tentou argumentar. Não estou desrespeitando ninguém, senhor. Estamos apenas trabalhando. Por favor, pare com isso. Mas o sangue de Leandro fervia em suas veias. Ele não conseguia ouvir qualquer explicação que aliviasse o ciúme. Com um golpe rápido, socou o rosto de Felipe, que tombou sobre o sofá. Diana, horrorizada, correu para ajudá-lo. Leandro, o que você fez? Gritou, tentando estancar o pequeno corte no supercílio de Felipe. Você perdeu a cabeça? Em meio aos protestos de enfermeiras e de outros funcionários que apareceram para ver o que acontecia, Leandro tentou se justificar. Ele estava se aproveitando da sua boa vontade. Eu vi como ele olhava para você. Diana estava indignada. Você me humilhou na frente de todos. Esse ciúme doentio está destruindo a nossa relação. O barulho alertou a segurança do hospital e logo os seguranças intervieram para acalmar Leandro e socorrer Felipe. A situação tornou-se um escândalo. Diana sentiu o rosto queimar de vergonha. Sabia que aquele tipo de tumulto não passaria despercebido pelos superiores. A confusão terminou com Felipe machucado e Diana extremamente frustrada. O chefe do hospital, ao notar Felipe com um hematoma no rosto, concedeu férias forçadas a Diana, preocupado com a imagem da instituição. Ele a chamou em sua sala, onde a conversa foi tensa. Diana, você sabe o quanto a respeitamos como profissional. Porém, não podemos tolerar situações como essa, principalmente dentro do hospital. É péssimo para a nossa reputação e para a equipe. Ela tentou se explicar. Eu sei, Dr. Alves, tentei conter o Leandro, mas ele estava completamente descontrolado. Não tenho culpa dessa reação absurda. O chefe a observou com um olhar compreensivo, mas firme. Diana, reconheço que você não é culpada por essa atitude violenta. Entretanto, entendemos que é melhor dar um tempo para as coisas esfriarem. Tire alguns dias, por favor. Coloque a cabeça em ordem. A expressão de Diana se anuviou num misto de indignação e tristeza. Sentia-se injustiçada, mas não podia ignorar o fato de que sua imagem profissional poderia ficar arranhada por conta das agressões do marido. Inconformada, ela voltou para casa e discutiu severamente com Leandro, que tentava se desculpar. Ao entrar na sala de estar, ela largou a bolsa sobre o sofá e lançou um olhar inflamado ao marido. Ele, visivelmente arrependido, se aproximou. Diana, me desculpe. Eu perdi o controle. Não consigo suportar a ideia de outro homem perto de você. Você percebe o quanto isso é doentio, Leandro? Ela retrucou, elevando o tom de voz. Você destruiu meu ambiente de trabalho com seu surto. Eu nunca havia passado tanta vergonha na minha vida. Eu agi por impulso, mas foi pensando em protegê-la. Proteger? De quem? De um colega de trabalho que só estava me ajudando a avaliar exames? Ela respirou fundo, tentando não chorar. Seu ciúme está acabando com tudo que temos. Leandro levantou as mãos em sinal de rendição. Eu sei que exagerei. Prometo que vou procurar ajuda se for preciso, mas, por favor, não me deixe, Diana. Ela sentiu a garganta se apertar. Odiava vê-lo daquele jeito, pois ainda o amava. Mas, ao mesmo tempo, temia que a situação se repetisse. Com a voz trêmula, decretou. Por enquanto, preciso me afastar. Estou em um limite que nem consigo explicar. Preciso de paz, de cabeça fria. Todavia, o estresse era tanto que Diana arrumou suas coisas e saiu, indo para a casa de sua mãe, a fim de encontrar um pouco de tranquilidade. Ela sequer olhou para trás enquanto fechava a porta. Leandro, cabisbaixo, deixou-se cair no sofá imerso em arrependimento. Um silêncio desconfortável tomou conta da casa, que antes era marcada pelas conversas sobre o dia a dia e pelos risos contidos de um casal que se amava. A mãe de Diana a recebeu de braços abertos. Sem questionar muito, preparou um chá de camomila e ofereceu aconchego num abraço caloroso. Diante do olhar preocupado de sua mãe, Diana explicou. Mãe, aconteceu uma confusão com o Leandro e eu preciso de um tempo. Ele está ficando cada vez mais agressivo e... eu não vou tolerar isso. A mãe suspirou, recolhendo a filha em seus braços. Você fez bem em vir para cá. Descanse o quanto precisar.
No dia seguinte, após o almoço na casa materna, Diana decidiu visitar sua amiga Carla, que trabalhava como paramédica em uma pequena estação de saúde próxima. A ideia era espairecer a mente e conversar com alguém que entendia bem seus conflitos conjugais. Carla e Diana se conheciam desde a faculdade. Já haviam compartilhado momentos de alegria e também fases turbulentas. Carla fora casada, mas o marido a deixara quando a filha ainda era um bebê. Depois disso, criara a pequena Milena sozinha, trabalhando como paramédica para sustentar a casa. Diana sempre a admirara pela coragem e pelo carinho que transmitia, mesmo com a sobrecarga de cuidar da filha e da rotina de ambulâncias. Carla, que criava a filha sozinha, sempre fora confidente de Diana por entender as dores de um relacionamento difícil. Ao chegar na estação de saúde, localizada numa construção simples, com ambulâncias estacionadas ao lado, Diana encontrou a amiga checando materiais de primeiros socorros numa bolsa de emergências. Carla abriu um sorriso ao vê-la. Diana, faz tempo que não nos falamos pessoalmente. Tive notícias suas apenas por mensagens. Como você está, menina? Diana forçou um sorriso. Já estive melhor. Tive uma briga feia com o Leandro. Fui praticamente expulsa do hospital por uns dias. Carla franziu o senho, fechando a bolsa de primeiros socorros. Seu chefe te deu férias forçadas? Pelo que eu entendi, foi culpa do Leandro, não sua. Exato, respondeu Diana, suspirando. Mas estou tentando manter a cabeça em ordem. Achei que seria bom vir até aqui conversar um pouco, tomar um chá. Carla concordou com um olhar de solidariedade. Claro. Vamos nos sentar ali dentro. Peguei uns doces na confeitaria outro dia, mas posso buscar mais, se quiser. Eles fazem o melhor bolo de fubá da região. Ao chegar lá, Diana foi recebida com carinho, mas Carla precisava fazer uma última visita a um senhor idoso na região. Ela explicou que o tal senhor ligara pedindo ajuda e não poderia esperar. Preciso mesmo ir, Diana. Ele mora a 10 minutos daqui. Prometo que não vou demorar. Enquanto isso, fique à vontade. Pode usar a sala da administração para descansar. Vou trazer alguns doces da confeitaria quando voltar. Diana assentiu com um sorriso. Não se preocupe, eu espero aqui. Estou precisando mesmo de uma pausa silenciosa. Sugeriu que Diana aguardasse, prometendo voltar logo com alguns doces da confeitaria local. Carla pegou sua bolsa e, antes de sair, olhou para a amiga. Fique bem, ok? Eu volto em 20 minutinhos. Qualquer coisa me ligue. Enquanto Carla se preparava, apareceu um homem desconhecido, com semblante tenso, dizendo ser o motorista que a levaria à casa do idoso. Ele se aproximou vagarosamente, as mãos nos bolsos, parecendo inquieto. Tinha uma postura rígida, olhar esquivo, e se apresentou de forma rápida. Boa tarde, sou o Gabriel. Vim buscar a paramédica para atender ao Sr. João, não é mesmo? Carla estranhou a expressão do homem, mas como vez ou outra a estação de saúde trabalhava com motoristas terceirizados, acabou não dando muita atenção. Isso, acabei de falar com ele por telefone. Acho que o Sr. João deve estar com muita dor, pois estava bastante aflito. Vamos, Diana, volto rapidinho. A jovem médica sorriu. Pode ir tranquila. Estarei aqui quando voltar. Ótimo, disse Carla olhando para Gabriel. Não vamos demorar. Carla se desculpou, afirmando que retornaria em 20 minutos. Diana permaneceu ali tomando chá, sem saber que, minutos depois, tudo mudaria. O aroma suave das ervas ajudava a acalmar suas emoções confusas. Pensou em mandar uma mensagem para a mãe, avisando que ainda estava na estação de saúde, mas foi interrompida pelo som de passos apressados no corredor. Estranhamente, Gabriel surgiu novamente, entrando na sala onde Diana estava. Ele trazia uma expressão ainda mais séria do que antes. A jovem médica largou a xícara de chá sobre a mesa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Diana, intrigada. A Carla já voltou? Gabriel balançou a cabeça, mordendo o lábio inferior, como se quisesse escolher bem as palavras. Na verdade, ela me pediu para vir buscar você. Falou que a situação com o idoso é grave e que você poderia ajudar. Eu? Mas acabei de entrar em férias do hospital. Não estou levando meu material médico e... Ele a interrompeu, esboçando um sorriso calculado. Não se preocupe, vai ser rápido. Carla está esperando no carro.
Diana hesitou, olhando pela janela, para ver se via Carla do lado de fora. Mas não conseguiu enxergar nada, pois a ambulância estava estacionada em outro canto. Sem querer ser descortês, e julgando que a amiga realmente poderia precisar de auxílio, Diana se levantou, ainda com o coração um pouco acelerado. Um pressentimento ruim lhe atravessou a mente, porém, não havia motivos evidentes para desconfiar de um motorista enviado pela própria Carla. Seguindo Gabriel, Diana saiu do pequeno posto de saúde e caminhou na direção de um carro cinza estacionado num local mais afastado. Apoiou-se na porta do passageiro para observar quem estava dentro, mas não viu Carla no banco traseiro. Talvez ela estivesse deitada ou examinando o idoso, pensou. Antes que pudesse perguntar algo, Gabriel praticamente a empurrou para dentro do carro, batendo a porta em seguida. Ei, o que está fazendo? Exclamou Diana, nervosa. Cadê a Carla? Gabriel entrou no veículo, ligou o motor e saiu em disparada, sem responder. O coração de Diana disparou. Ela colocou o cinto de segurança, mas tentou abrir a porta, notando que estava trancada por dentro. Em pânico, questionou. Para onde você está me levando? O que está acontecendo? O homem, com o olhar fixo na estrada, falou baixo, mas de modo ameaçador. Fique quieta. Não faça perguntas. Vai ficar tudo bem se você colaborar. Diana sentiu um frio na espinha. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Pensou em Carla e em como ela poderia estar em perigo também, mas não tinha certeza do que acontecera. Será que Carla fora vítima de algum golpe? Será que a haviam levado para outro lugar? A única coisa que restava a Diana era tentar manter a calma e pensar numa maneira de escapar. Passaram-se vários minutos de silêncio tenso, até que ela arriscou. Ouça, eu não vou tentar nada. Só quero saber se Carla está bem. Gabriel apertou o volante com força. Eu disse, fique quieta. Se continuar falando, vai se arrepender. A cada palavra rude, a adrenalina tomava conta de Diana, fazendo suas mãos tremerem. Contudo, ela reuniu o máximo de determinação. Se fosse para salvar a própria vida, ela precisaria se manter racional. O carro seguiu por estradas cada vez mais vazias. A paisagem urbana foi substituída por trechos de rodovia ladeados por matas e áreas descampadas. O tempo parecia distorcido, e Diana não tinha noção de quanto haviam rodado. Finalmente, o veículo parou num ponto isolado. Gabriel desceu, abriu a porta e, sem dizer nada, aplicou em Diana uma injeção com um líquido desconhecido. Ela tentou resistir, mas o homem segurou seu braço com extrema firmeza. O mundo escureceu num piscar de olhos. Aquela figura estranha, que mais tarde ela descobriria se chamar Gabriel, a atraiu para o carro, conduziu-a até uma estrada deserta e, repentinamente, injetou-lhe algo que a fez desmaiar. No momento exato em que a substância circulou por seu corpo, Diana sentiu as pálpebras pesarem e a voz embargar. Seu último pensamento consciente foi de pavor ao imaginar o que pretendiam fazer com ela. Quando despertou, não sabia dizer quanto tempo se passara. Sua visão estava turva e a boca seca. A cabeça doía como se alguém a tivesse golpeado. Sentia o corpo fraco, como se a droga ainda circulasse em seu organismo. Aos poucos, foi percebendo o ambiente ao seu redor. Uma vegetação densa, árvores imensas, cujas copas bloqueavam a luz do sol. O vento soprava frio, balançando folhas e galhos, e não havia qualquer sinal de civilização ao redor. Quando Diana recobrou os sentidos, estava em uma floresta densa, nas profundezas de lugar algum, sem que houvesse qualquer sinal de civilização. Desorientada, Diana viu que Gabriel a carregava, mantendo mãos e pés amarrados. Ela tentava recobrar a consciência por completo, mas a mente ainda estava enevoada pelos efeitos da substância que ele injetara. O som abafado de folhas secas se esmagando sob os passos de Gabriel e o pulsar acelerado de seu próprio coração eram tudo o que conseguia perceber com nitidez naquele instante. Ainda tonta, ela se esforçava para entender o que estava acontecendo. Por que Gabriel a mantinha viva? Qual era a verdadeira intenção dele? A cada passo, Diana sentia os músculos de seu corpo doerem. As amarras em seus punhos, mesmo que não excessivamente apertadas, limitavam totalmente seus movimentos,
gerando uma sensação de claustrofobia. Ela notou que, embora Gabriel a mantivesse prisioneira, não se mostrava exatamente agressivo, não a golpeava sem necessidade. Havia algo estranho naquela situação, uma urgência velada, uma tensão no olhar dele que não se resolvia apenas em maldade ou desejo de machucar. "Fique quieta", ordenou Gabriel com voz baixa, mas firme, assim que percebeu os primeiros movimentos de Diana na tentativa de se soltar. "Se você gritar, vou ter que te amordaçar. Não me force a fazer isso." Ela engoliu em seco. O pânico que sentia era imenso, mas algo no modo como ele falava a fez supor que, de fato, ele não estava ali para matá-la. Ainda assim, não podia baixar totalmente a guarda. Ser cautelosa seria sua melhor arma, até conseguir compreender a motivação daquele sequestro. Depois de alguns minutos de caminhada pela mata densa, passaram por um trecho especialmente fechado, onde as árvores formavam um emaranhado de galhos que quase bloqueavam a passagem. A cada galho que roçava em sua pele, Diana cerrava os dentes para não gritar. Sentia pontadas de desconforto, mas nada comparado ao medo que lhe corroía por dentro. Ao chegar a uma cabana simples, ela foi jogada sobre uma cama rústica. A construção parecia velha, com paredes de madeira mal encaixadas e um telhado de folhas e palha que deixava escapar a claridade. O interior do lugar era escuro, exceto por uma pequena lamparina a óleo que tremeluzia num canto, lançando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de umidade e suor era forte. Diana ofegava enquanto Gabriel mantinha um olhar de advertência fixo nela. O medo fez suas pernas tremerem, mas, ao mesmo tempo, uma ponta de curiosidade a invadia. O que motivava tudo aquilo? Ele trancou a porta da cabana, afastou-se alguns passos e, brandindo o indicador, voltou a adverti-la. "Fique quieta e não tente nada. Eu não quero te machucar, mas, se você reagir, não me deixe outra escolha. Entendeu?" Ela assentiu com a cabeça, tentando respirar o mais silenciosamente possível. O olhar de Gabriel transmitia mistura de nervosismo e algo próximo a desespero. Ele se virou, caminhou até um canto do cômodo e pegou um copo de água. Parecia confuso, tentando decidir o que fazer em seguida. Por fim, largou o copo numa mesa improvisada e saiu, deixando-a sozinha na penumbra. Sob ameaça, ele ordenou que ela ficasse quieta. Depois de um tempo que pareceu interminável, Gabriel voltou e a levou para outro compartimento escuro, onde fez uma revelação surpreendente. Ele não planejava feri-la, mas precisava de sua ajuda como médica. Diana, que antes temia pelo próprio fim, sentiu um sobressalto de espanto. Ela o encarou, ainda respirando de forma agitada. "Do que você está falando?" murmurou sem esconder a confusão. Gabriel pigarreou sem se aproximar muito dela, como se também temesse algo. Coçou a nuca e, por fim, foi direto. "Minha esposa está em trabalho de parto, e é um parto complicado. Ela está perdendo muito sangue e não temos ninguém que entenda de medicina por perto. Eu não queria fazer isso, mas foi a única forma que encontrei de trazer alguém que pudesse ajudá-la." A mente de Diana se encheu de perguntas. Se Patrícia, a esposa dele, estava em trabalho de parto, por que não recorrer a um hospital ou a uma clínica mais próxima? A situação deveria ser realmente desesperadora para que Gabriel a sequestrasse. Você me sequestrou porque precisava de ajuda médica?" perguntou incrédula. "Sim", confirmou Gabriel, passando a mão pelo rosto como se tentasse controlar as emoções. "Eu sei que é errado, mas não tive escolha. Aqui dentro do grupo, não podemos sair para buscar ajuda. É uma longa história." Diana fez uma pausa. O medo ainda estava presente, mas, como médica, sentia o impulso de cumprir seu dever. Pensou em Patrícia, sentindo dores, talvez em sofrimento extremo. Um parto complicado significava riscos para a mãe e para o bebê. E cada minuto de incerteza poderia ser fatal. A compaixão começou a falar mais alto do que o pavor. A esposa dele, Patrícia, estava em trabalho de parto complicado e corria risco de morte. "Se a situação é tão grave", disse Diana, ainda desconfiada, "por que não leva Patrícia a um hospital? Há um centro de saúde na cidade vizinha. É questão de pouco tempo de carro."
Gabriel balançou a cabeça com um ar de frustração. Não posso. Meu pai não permite. Ele é o líder do nosso grupo e é contra contato externo. Proíbe qualquer um de sair do território para procurar ajuda. Mas isso é loucura, exclamou Diana. Estamos falando da vida de uma mulher e de um bebê. Gabriel abaixou o olhar assentindo. Eu sei, mas essa é a realidade que vivemos. Por favor, me ajude. Tenho certeza de que você não quer que Patrícia morra. Diana respirou fundo. O medo deu lugar a uma pontada de compaixão profunda. Ela recordou o juramento médico: servir e salvar, independentemente das circunstâncias. Está bem, disse por fim, encarando Gabriel com firmeza. Mas para eu ajudar, você vai ter que me soltar e me dar água para eu me recompor. Tenho que estar em condições de atender sua esposa, senão de nada adiantará eu estar aqui. Diana, embora apavorada, sentiu o impulso de cumprir seu juramento profissional e salvar a vida de Patrícia. Gabriel, visivelmente aliviado com a concordância dela, aproximou-se para desamarrá-la. Ele trouxe água em um recipiente de barro e a entregou, mantendo certa distância, como se ainda não se sentisse seguro. Prometa que não vai tentar escapar, pediu ele com a voz rouca enquanto a soltava. Eu não posso arriscar. Não vou tentar nada, assegurou Diana, bebendo a água em grandes goles. Estava sedenta e o líquido lhe pareceu precioso. Entenda que a vida de Patrícia e desse bebê dependem da minha saúde também. Ficar amarrada só iria complicar tudo. Gabriel fez um sinal de concordância com a cabeça e a guiou até uma porta ao fundo da cabana. Diana entrou num ambiente abafado, pouco iluminado. O calor que emergia dali parecia capturar a respiração. Um lampião iluminava o rosto de Patrícia, que estava deitada em um catre improvisado, coberta por um lençol puído. Seu rosto banhado de suor contorcia-se de dor. Nos fundos da cabana, Patrícia agonizava de dor. O lugar era quente e abafado como uma sauna improvisada, sem nenhuma higiene adequada. Diana percebeu que precisaria lutar contra o tempo. Meu Deus, murmurou Diana, aproximando-se. Ela está completamente desidratada, e essa temperatura só piora o estado dela. Gabriel se colocou ao lado, passando a mão pela testa de Patrícia. Ela já está assim há horas. Não sei mais o que fazer. Diana respirou fundo. Precisava avaliar a situação com urgência. Ela está com contrações fortes? Sim, disse Gabriel. A bolsa já estourou, mas o parto não evolui. Ela sangra de vez em quando. Diana pegou uma manta próxima e tentou checar a dilatação de Patrícia, pedindo a Gabriel que se afastasse. A cena era desesperadora. Havia sangue seco sobre os lençóis, e era evidente que o parto se arrastava há tempo demais. Eu vou precisar de utensílios limpos, disse Diana, com expressão séria. Panos esterilizados, álcool, água limpa, o que você tiver. E me ajude a fazer o possível para diminuir essa temperatura aqui. Precisamos pelo menos de ar circulando. Gabriel correu para cumprir as ordens. No momento em que ele saiu, Patrícia gemeu e agarrou o braço de Diana, sussurrando com a voz fraca. Por favor, me salve e salve meu bebê. Eu não quero morrer aqui. Diana inclinou-se, contendo a vontade de chorar. Vou fazer o melhor que puder, Patrícia. Preciso que você seja forte. Tente controlar a respiração. Enquanto Diana fazia o possível para auxiliar no parto, na cidade próxima o marido dela, Leandro, desesperado, procurava pistas do paradeiro da esposa. Em meio à tensão na cabana, a narrativa se deslocava para a busca de Leandro, que, tomado por uma angústia crescente, investigava qualquer rastro que pudesse indicar o local onde Diana se encontrava. Ele estava numa rua pouco movimentada, em frente à casa da sogra, onde a mãe de Diana o recebeu aflita. Leandro, você já descobriu algo? Pelo amor de Deus, a Diana não aparece desde ontem. Nada ainda, murmurou, os olhos pesados de preocupação. Eu vim ver se a senhora tem mais alguma pista. Você disse que ela tinha saído para ver a Carla, certo? Sim, confirmou a sogra. Ela estava perturbada depois daquela confusão no hospital. A única coisa que eu sei é que ela pretendia conversar com a Carla, talvez tomar um chá por lá. Ele vasculhou a casa da sogra, mas só soube que Diana havia saído para ver Carla. Isso não fornecia muitas pistas. Temendo o pior,
Leandro partiu para a estação de paramédicos onde Carla trabalhava. No local encontrou Carla sentada em um banquinho, mexendo freneticamente no celular. A expressão dela era de puro pânico. Carla! Chamou Leandro, ofegante. Você sabe onde a Diana está? Ela levantou o olhar já com lágrimas nos olhos. Ela estava aqui, me esperando voltar de um chamado. Quando voltei, não a encontrei. E também sumiram alguns itens, tipo a bolsa de médico dela. Pensei que ela tivesse ido atrás de mim, mas... Carla engoliu em seco. Não temos nenhuma notícia dela. Meu Deus, sussurrou Leandro, levando a mão à testa. Talvez ela tenha sido levada. Não faz sentido ela sair sem pegar o celular, as chaves. O desespero o consumia. Sem pensar duas vezes, os dois foram direto à delegacia mais próxima pedir ajuda. O delegado, porém, foi taxativo ao dizer que não havia provas de sequestro e que, por ser adulta, Diana só seria considerada formalmente desaparecida após 72 horas. Carla o acompanhou até a delegacia, mas recebeu a resposta de que, por ser adulta, Diana só seria considerada desaparecida formalmente após 3 dias. Leandro perdeu a paciência. Vocês não entendem, se ela foi raptada, cada minuto conta. O delegado manteve a postura oficial. Eu entendo sua preocupação, senhor, mas a lei exige esse prazo. Se tiver alguma evidência de crime ou algo que prove um risco imediato, podemos acelerar. Mas, até o momento, não há nada concreto que justifique iniciar uma busca oficial. Leandro estava vermelho de raiva, mas sabia que brigar com a polícia não resolveria a situação. Precisava de outra estratégia. Determinados a não esperar tanto tempo, ambos recorreram a Augusto, um caçador local que conhecia todos os cantos da região. Carla indicou que Augusto era bem relacionado com os residentes das áreas mais remotas. Se Diana tivesse sido levada para algum lugar próximo à floresta, talvez ele pudesse ajudar. Augusto? Perguntou Leandro, franzindo a testa. Nunca ouvi falar. É um velho amigo meu, explicou Carla, já digitando no celular para tentar um contato. Ele mora perto das montanhas e conhece cada trilha e esconderijo dessa floresta. É nossa melhor chance de encontrar Diana sem a ajuda formal da polícia. Chegando até a pequena cabana de Augusto, um lugar modesto, cheio de troféus de caça pendurados nas paredes, foram recebidos por um homem de meia idade, cabelo grisalho e olhar atento. Você é a paramédica que socorreu minha perna quando me machuquei na mata, não é mesmo? Perguntou Augusto a Carla, lembrando-se dela. O que os traz aqui? Augusto mencionou uma comunidade isolada liderada por Mateus, cujo povo não utilizava os benefícios da medicina moderna. Ele explicou que aquele grupo vivia recluso, seguindo costumes antigos e sem qualquer tipo de registro oficial. O lugar era cercado por mitos e histórias sinistras, e por isso pouca gente se aventurava a chegar perto. Talvez esse grupo tenha algum envolvimento, sugeriu Augusto. Eles não se misturam com as pessoas da cidade e podem ser radicais. Leandro engoliu a própria ansiedade. Eu imploro, me leve até lá. Pago o que for preciso. Só quero encontrar minha esposa. Augusto assentiu. Não peço pagamento, rapaz, mas devo alertar que não é um lugar amigável. E se de fato eles a levaram, precisaremos de cautela para resgatá-la. Imaginando que pudesse haver alguma ligação com o sumiço de Diana, Leandro implorou que Augusto o guiasse até lá. Enquanto isso, de volta à cabana de Gabriel, a tensão aumentava. Diana lutava contra o calor e a falta de recursos básicos. Apesar das condições precárias, começou a organizar o que encontrava. Lavava com a pouca água limpa, pedaços de pano para usar como compressas. Pedia a Gabriel para manter a lamparina acesa e para ventilar o ambiente o máximo possível, abrindo aberturas na estrutura da cabana. Patrícia urrava de dor, empapada em suor, e sua respiração estava cada vez mais cansada. Não desista, Patrícia, pedia Diana repetidamente, enquanto tentava fazer massagem na região lombar da paciente e verificar a dilatação. Eu sei que está doendo, mas preciso que continue firme. Vamos conseguir. Após horas de angústia e esforço, Diana finalmente realizou o parto. Sob gritos abafados de Patrícia, a criança veio ao mundo. Era um bebê forte,
com um choro estrondoso que ecoou pela cabana. Diana sentiu as próprias mãos tremerem de alívio e emoção. Mesmo naquele lugar hostil, conseguira trazer uma nova vida ao mundo. "É uma menina", anunciou quase sorrindo. "Ela está bem." O bebê chorava intensamente e Gabriel, pálido, aproximou-se com cuidado, sem saber bem o que fazer. Diana enrolou a recém-nascida em um pano minimamente limpo, assegurando-se de que estivesse aquecida. Nasceu uma criança grande e saudável. Patrícia, exaurida, adormeceu logo depois e Gabriel, aliviado, agradeceu de joelhos à jovem médica. Lágrimas corriam pelo rosto dele e Diana via, naquele momento, não o sequestrador cruel, mas um homem que fizera uma escolha desesperada para salvar a família. "Obrigado", balbuciou Gabriel, os olhos cheios de gratidão. "Obrigado por não ter desistido. Você salvou minha esposa e minha filha." Diana respirou fundo, exausta e suada. Sentia dores no corpo inteiro, mas seu coração de médica estava inundado de alívio por ter conseguido. Ainda assim, o medo não desaparecera por completo. Continuava sendo prisioneira, pois não tinha liberdade para ir embora. "Ouça", começou ela olhando seriamente para Gabriel. "Eu cumpri meu papel, mas Patrícia precisa de cuidados adequados agora. Seu corpo está frágil e há risco de infecção. Precisamos levá-la a um hospital, nem que seja só para garantir que nada vai dar errado. O bebê também precisa de avaliação." Gabriel abaixou a cabeça, angústia estampada em cada traço de seu rosto. Foi então que ele se ajoelhou novamente, segurando delicadamente uma das mãos de Diana. "Eu sei", disse a voz enrouquecida, "mas não posso. Meu pai não permitiria." Diana arregalou os olhos. "O que tem seu pai a ver com isso? Vocês vão arriscar a vida dela e do bebê por causa de uma regra absurda?" Gabriel engoliu em seco, visivelmente em conflito interno. Apoiou a mão sobre o peito, respirando com dificuldade, como se cada palavra fosse um peso enorme. "Meu pai se chama Mateus. Ele lidera nosso povo e acredita que a medicina moderna vai contra tudo que nossa comunidade defende. Ele é fanático, Diana. Se eu me atrever a tirar Patrícia e a criança daqui, ele pode..." Gabriel não concluiu a frase. A ameaça pairou no ar. Diana compreendeu de imediato que as implicações eram graves. Ele confessou que não podia levar Patrícia ao hospital, pois o pai, Mateus, era contra qualquer contato externo, impondo regras rígidas ao grupo que vivia na floresta. Ao nascer do sol, Diana terminava de examinar Patrícia e o bebê, quando se ouviram vozes masculinas do lado de fora. O raiar do dia ainda tingia as copas das árvores com um tom alaranjado, mas a tranquilidade matinal foi interrompida por passos firmes e conversas abafadas no meio da floresta. A jovem médica, exausta após a noite em claro, ainda enxugava o suor da própria testa com a manga da blusa, tentando se manter alerta para qualquer sinal de que a mãe ou a criança estivesse em perigo. Gabriel, que acompanhara cada minuto do parto, descia as escadas rangentes que levavam a outro cômodo da cabana, trazendo uma bacia de água limpa e alguns panos. Ele olhou rapidamente pela fresta da porta, ao ouvir os sons externos, e estremeceu ao reconhecer a voz que liderava o grupo. "É o meu pai, Mateus", sussurrou, largando a bacia no chão com cuidado para não derrubar água. "Ele deve ter ficado sabendo que algo aconteceu. Não costumamos trazer ninguém de fora até aqui." Diana percebeu o repentino pânico no semblante de Gabriel. Afinal, fora ele quem a raptara para cuidar de Patrícia, rompendo as regras da comunidade. Embora se sentisse fragilizada pelo confinamento e pela falta de explicações, desenvolvera certa empatia por Gabriel e principalmente por Patrícia e pela recém-nascida. Não havia dúvida de que, sem a intervenção dela, mãe e filha poderiam ter morrido. Ouvindo as vozes se aproximando, Diana instintivamente ajeitou o corpo de Patrícia na cama rústica, conferindo se a jovem mãe ainda mantinha os sinais vitais estáveis. O bebê dormia aninhado nos braços maternos, a respiração suave. Foi nesse instante que a porta da cabana se abriu abruptamente, revelando a silhueta imponente de Mateus, o líder daquele grupo isolado. Ele trajava roupas simples,
mas carregava uma postura de autoridade inquestionável. Outros homens, ao todo 4, acompanharam-no, todos observando o local com olhar desconfiado. Mateus, o líder da comunidade, chegou acompanhado de outros homens para verificar o que estava acontecendo. O silêncio que tomou conta do recinto foi tão pesado que se podia quase ouvir a tensão pairando no ar. Mateus entrou sem pedir licença, lançando um olhar analítico a cada canto do cômodo. Parecia farejar qualquer detalhe fora do lugar. Gabriel chamou ele num tom seco. Estão correndo boatos de que trouxe uma forasteira para dentro do nosso território. É verdade? Diana conteve o fôlego e se abaixou, tentando se manter fora do campo de visão do líder. Não sabia como ele reagiria ao vê-la. E diante das palavras duras dele, imaginava que a reação seria tudo, menos amistosa. Temendo a reação do pai, Gabriel rapidamente escondeu Diana em um alçapão, pedindo que ela ficasse em silêncio até que todos saíssem. Sem hesitar, ele estendeu a mão para a médica, indicando a porta oculta no assoalho, e sussurrou: "Por favor, entre aqui. Não se mova e não faça barulho." Diana, tomada pela adrenalina, obedeceu. Desceu alguns degraus improvisados e sentiu o ar abafado do pequeno espaço. Ali embaixo, só conseguia observar parte do cômodo por uma fresta. Escutou quando Gabriel bateu a tampa do alçapão e jogou sobre ela um tapete cheio de manchas de lama e folhas secas. "Pai, eu resolvi tudo sozinho", argumentou Gabriel, indo ao encontro de Mateus. O parto de Patrícia estava complicado, mas agora ela está bem e a criança também. Não houve necessidade de chamar ninguém de fora. Mateus estreitou os olhos, descrente. Aproximou-se da cama onde Patrícia dormia, examinando rapidamente o bebê. Um murmúrio de apreensão passou pelos lábios dos outros homens. "Ninguém de fora", repetiu Mateus, levantando uma sobrancelha. "Gabriel, você acha que sou idiota? O parto estava complicado e ainda assim você diz que cuidou sozinho? Quando aprendeu a fazer algo assim?" O filho respirou fundo, tentando compor uma expressão firme. "Eu já tinha visto procedimentos parecidos. Aprendi algumas técnicas básicas com a parteira antiga da comunidade antes de ela falecer." Mateus continuou desconfiado, olhando para os homens ao seu redor, que mantinham semblantes sérios, como se aguardassem um comando. Todavia, ao ver que Patrícia estava viva e que o bebê respirava com saúde, o líder decidiu encerrar ali aquela inspeção abrupta. "Se de fato não há forasteiros aqui, ótimo", disse, ainda sem se convencer por completo. "Mas lembra da minha regra: nada de envolver estranhos em nossos assuntos. Qualquer contato com o mundo exterior deve ser imediatamente interrompido." Dando as costas, o homem gesticulou para o grupo que o acompanhava. Todos saíram em marcha, pisando firme na madeira velha. O silêncio voltou a prevalecer, até que Gabriel conferiu a janela, esperando os passos se afastarem completamente. Somente então ergueu o tapete e abriu o alçapão. "Pode sair", sussurrou. "Desculpe pela forma como a escondi, mas meu pai não pode descobrir que você ainda está aqui." Diana emergiu do esconderijo, respirando fundo. "Quase não consegui respirar lá dentro." "Eu sei", concordou Gabriel, secando o suor da testa. "Mas foi necessário." Ele ainda tremia, aliviado por Mateus não ter revirado cada canto. Apesar disso, o olhar preocupado permanecia em seu rosto. A barreira de mentiras estava erguida, porém frágil. Nesse mesmo dia, Leandro, Carla e Augusto chegaram ao limite do assentamento, sendo recebidos com frieza por Mateus. Enquanto Gabriel lidava com a tensão na cabana, o trio se aproximava da área onde suspeitavam que Diana pudesse estar. Leandro caminhava à frente, com o rosto tenso, carregando sua experiência como ex-membro de uma força especial. Carla, a paramédica, mantinha os olhos atentos às trilhas pouco visíveis. E Augusto, o caçador que conhecia cada canto da floresta, abria caminho, apontando galhos quebrados e pegadas no solo macio. "Estamos próximos", disse ele, desacelerando os passos. "Esta trilha leva direto à comunidade de Mateus, mas fiquem alertas, eles não costumam receber visitantes." Não tardou para que surgissem 2 homens rústicos, segurando instrumentos agrícolas e bloqueando a passagem. Suas expressões demonstravam uma mistura de curiosidade e hostilidade. Logo, Mateus apareceu por entre as árvores.
erguendo a mão para que ninguém agisse com violência. "O que vocês querem aqui?" indagou, olhando de Leandro para Carla e, por fim, para Augusto. "Não negociamos com gente de fora." Leandro, sem rodeios, deu um passo à frente. "Estou procurando minha esposa, Diana. É médica. Alguém a viu? Ela desapareceu há 2 dias e suspeito que possa ter sido trazida até aqui." Mateus franziu a testa. A menção de uma médica confirmava os rumores que circulavam no interior da comunidade, mas ele não podia demonstrar qualquer fraqueza ou vacilo. Com a voz fria, rebateu: "Não há mulheres estranhas aqui, e muito menos uma médica. Não precisamos desse tipo de serviço." Carla tentou intervir com o coração aos pulos. "Por favor, senhor. Não estamos acusando ninguém, só queremos encontrar Diana. Ela sumiu de repente, deixou a bolsa para trás. Estamos desesperados." "Não temos resposta para vocês", retrucou Mateus. "Aqui vivemos de acordo com nossas regras. Não aceitamos a medicina moderna. Se a mulher de vocês desapareceu, não foi conosco. Agora, voltem." A conversa ficou tensa. Augusto também tentou argumentar, mas Mateus permaneceu irredutível. Incomodado com as insinuações de que poderia estar escondendo alguém, impôs que todos se retirassem. Depois de uma conversa tensa, Leandro partiu prometendo retornar com a polícia caso Diana não aparecesse. Mateus manteve o semblante impassível. A simples menção às autoridades não o abalou. Sabia que, sem provas concretas, dificilmente ele seria confrontado. Ao ver que o líder não cedia, Leandro deu meia volta, frustrado, mas decidido a tomar providências. "Vamos, Carla, Augusto. Voltaremos com reforços se for preciso." Quando o trio se afastou e desapareceu pela trilha, Mateus respirou aliviado por um momento, mas, em seguida, seu olhar se encheu de fúria. Ele não toleraria mentiras na própria casa. Tão logo se viu livre para agir, Mateus confrontou Gabriel e descobriu a verdade. O filho realmente havia trazido Diana à força para salvar Patrícia e o neto. Gabriel se encontrava com Diana e Patrícia quando a porta da cabana se abriu de supetão. Dessa vez, Mateus entrava sem cerimônia, pisando firme e trazendo consigo uma aura de ira contida. "Você me enganou, Gabriel", começou, mirando o filho com uma expressão de decepção. "Trouxe essa médica aqui desrespeitando minhas ordens. Já ouvi rumores suficientes para saber que você mentiu sobre ter feito tudo sozinho." Gabriel sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele olhou para Patrícia, que segurava a filha nos braços, e tomou coragem. "Pai, eu tinha que fazer isso. O parto estava difícil, e a vida de Patrícia e do bebê corria risco. Não havia outra maneira." Mateus inspirou lentamente, como se tentasse controlar a raiva. "Eu jamais permitiria que minha nora morresse. Por que não veio me consultar?" "Porque o senhor não teria permitido a vinda de uma médica de fora", argumentou Gabriel, quase em lágrimas. "Se dependêssemos das nossas curas naturais, Patrícia não teria aguentado. Tive medo. Fiz o que precisava para salvar minha família." Gabriel, em lágrimas, confessou ter mentido para proteger a vida de sua esposa. Diana observava a cena, apreensiva, ainda temendo que Mateus voltasse sua fúria contra ela. No entanto, algo no rosto do líder mudou quando ele pousou os olhos em Patrícia e notou a expressão serena do bebê, já adormecido no colo da mãe. Aquela cena falava por si mesma. Sem a ajuda de Diana, não haveria tanta calmaria naquele quarto. Embora irritado, o líder percebeu que não havia mais volta. Patrícia e o bebê estavam bem graças à intervenção de Diana. Então, ordenou que Gabriel levasse a médica de volta à cidade e a libertasse, mas sem que ela denunciasse o local. "Leve-a", sentenciou com a voz ainda dura. "Mas certifique-se de que não vá abrir a boca para as autoridades. Se ela falar, estará colocando todos em risco, inclusive nossa família." Gabriel concordou prontamente, aliviado. A própria Diana acenou, ansiosa por finalmente retornar ao convívio seguro de sua casa. Embora carregasse um grande ressentimento pelo sequestro, entendia que havia algo mais profundo ali. Um dilema entre a tradição extrema e a necessidade de sobrevivência. Gabriel cumpriu, escoltando Diana por trilhas pouco conhecidas até a margem da estrada. A jornada durou algumas horas,
passando por veredas estreitas e cruzando riachos de água gelada. Por várias vezes, Gabriel foi forçado a apoiar Diana em passagens mais íngremes. Ela ainda se sentia fraca após a maratona do parto e a tensão dos últimos dias. Quando finalmente chegaram a um ponto onde o asfalto aparecia em meio à vegetação, Gabriel parou. Seu rosto misturava alívio e culpa. "Desculpe por tudo", disse ele, evitando encarar Diana diretamente. "Jamais quis te causar mal. Se eu pudesse ter feito diferente, teria tentado." Diana, respirando fundo, encarou o rapaz. "Eu compreendo a gravidade da situação, mas entenda que o que você fez foi um crime. Não é assim que se pede ajuda médica." "Eu sei", admitiu Gabriel. "Só espero que um dia possa me perdoar e que não denuncie nossa comunidade. Prometo que não quero prejudicar ninguém, mas vocês precisam repensar esse isolamento extremo. Patrícia ainda corre riscos pós-parto." Gabriel baixou o olhar, sem responder diretamente. Por fim, fez um leve aceno e se embrenhou na mata, desaparecendo entre as árvores. E assim, Diana retomou o caminho para casa. Algumas horas depois, Diana chegou à casa de sua mãe, exausta e com as roupas sujas de terra. Ao avistá-la, a mãe correu para abraçá-la, transbordando em lágrimas de alívio. A noite já se aproximava, e as lamparinas do quintal lançavam sombras tremeluzentes nas paredes. "Minha filha", exclamou a mãe, passando a mão no rosto de Diana, como se quisesse ter certeza de que era real. "Onde você estava? Por que não deu notícias?" Diana, com a voz fraca, tentou responder. Eu estou bem agora, mãe. Não se preocupe, mas preciso de um banho e um pouco de repouso. Depois conto tudo." Encontrou Leandro no quintal, nervoso, e já se organizando para vasculhar a floresta com um grupo de homens. Ele trajava uma jaqueta grossa e tinha uma mochila nas costas, pronta para explorar os cantos mais sombrios da mata. Ao ver Diana, soltou as tralhas no chão e correu até ela. "Diana, meu Deus, você está viva!" gritou, envolvendo-a num abraço apertado. Achei que nunca mais fosse te ver." Ela retribuiu o abraço emocionada. "Leandro, por favor, não faça nada contra aquelas pessoas. Não contate a polícia. Prometa que não vai denunciá-los. Eles têm regras rígidas e uma família inteira poderia ser punida se as autoridades invadissem o lugar. Eu salvei uma mãe e um bebê e não quero que nada de mal aconteça a eles." Ela abraçou o marido e implorou que não contasse nada às autoridades sobre a comunidade, temendo que, se expostos, Patrícia e a criança sofressem represálias. Leandro, ainda perplexo com tudo, percebeu a convicção no olhar da esposa. Não ousou discutir. O medo de perdê-la falava mais alto, e ao ver o quanto aquela experiência a impactara, decidiu acatar o pedido. "Está bem", disse, acariciando o cabelo dela. "Eu não vou envolver a polícia, mas, por favor, da próxima vez que se meter em algo perigoso, me avise." Um sorriso triste brotou no rosto de Diana. "Eu não tive escolha, mas obrigada por entender." Dias depois, Diana retomou o trabalho no hospital, graças a uma conversa conciliadora de Leandro com o chefe e com Felipe. A repercussão da briga no consultório fora amenizada pelos pedidos de desculpas de Leandro e, sobretudo, pela explicação de que Diana precisara de um tempo para resolver problemas pessoais. Apesar das desconfianças, o chefe do hospital aceitou que ela voltasse ao plantão, reconhecendo seu valor profissional. Ao chegar ao hospital, Diana sentiu um misto de ansiedade e alívio. Alguns colegas a abraçaram dizendo que estavam preocupados. Felipe, ainda com um leve hematoma já em fase final de cicatrização, a recebeu com cordialidade, embora mantivesse certa distância para evitar conflitos com Leandro. "Que bom que você está de volta", disse Felipe, oferecendo um sorriso contido. "Precisamos de você nas cirurgias." "É bom estar de volta", respondeu Diana, grata pelo acolhimento. O marido prometeu mudar seu comportamento ciumento, esforçando-se para controlar suas reações impulsivas. De fato, Leandro compareceu às sessões de terapia e conversou abertamente com Diana sobre seus medos. Com o passar das semanas, ela percebeu uma mudança gradativa, ainda que lenta. Ele aparentava mais serenidade ao vê-la trabalhando lado a lado com outros médicos. Com o passar dos meses,
Diana descobriu estar grávida e Leandro celebrou a notícia, disposto a ser um pai carinhoso e um companheiro confiável. A notícia chegou numa manhã em que ela sentira enjoos intensos. Ao fazer o teste, confirmou-se a suspeita. A princípio, Diana temeu a reação de Leandro, que no passado mostrara impulsividade e insegurança, mas agora era diferente. Ele a abraçou com um sorriso aberto, a voz trêmula de emoção. "Nós vamos ter um filho", disse, quase em lágrimas. "Prometo que serei o melhor pai que puder." A partir daí, a vida começou a tomar outros rumos. Os problemas recentes pareciam distantes e o casal se aproximava mais, recuperando a cumplicidade perdida em meio às tempestades. O episódio do sequestro, por mais traumático que fosse, acabara trazendo lições profundas a ambos. Na manhã em que deixaram a casa da sogra para voltarem juntos, encontraram cestos na varanda, repletos de cogumelos, frutas e queijos frescos. O sol já despontava sobre o telhado, e a brisa suave carregava o perfume de flores silvestres que brotavam no quintal. Diana estranhou ao ver aquela oferenda matinal, e ao se aproximar para verificar, notou que os produtos eram típicos de quem vive da floresta. Cogumelos colhidos ao amanhecer, frutas recém-apanhadas e queijos provavelmente produzidos de forma artesanal. Leandro lançou-lhe um olhar curioso. "Quem será que deixou isso aqui?" Diana mordeu o lábio inferior, lembrando-se imediatamente de Gabriel e da vida simples que o grupo levava. "Acho que sei quem foi." Diana teve certeza de que vinha da floresta e, ao olhar para a trilha distante, vislumbrou rapidamente a silhueta de Gabriel. Ela levou a mão à boca, surpresa e emocionada. Ele estava ali, parado entre as árvores, meio oculto pela sombra das folhas densas. Num gesto tímido, a jovem médica ergueu a mão, fazendo um pequeno aceno de gratidão. Gabriel retribuiu com um movimento suave da cabeça, como se dissesse "obrigado por tudo", e então se virou, desaparecendo em meio à vegetação que balançava ao vento. Ela acenou em agradecimento, e ele se afastou em meio às árvores, desaparecendo. Leandro, ao notar a cena, aproximou-se e a envolveu num abraço silencioso, sem questionar. Pela expressão no rosto de Diana, ele compreendia que aquilo encerrava uma história intensa, mas também dava início a um novo capítulo. Com a mão sobre o ventre da esposa, ele a abraçou com a certeza de que aquela família que estavam formando precisava, antes de tudo, de paz e união. A vida seguia adiante, repleta de promessas de mudanças, reconciliação e esperança de um futuro mais sereno. A lembrança dos dias de tensão na floresta se transformaria em motivação para que cada passo dali em diante fosse mais cauteloso e gentil. Diana, agora consciente de seus próprios limites, sentia a força e a leveza de recomeçar. Leandro, disposto a ser um homem menos impulsivo, enxergava na paternidade uma oportunidade de amadurecer definitivamente. E em algum canto silencioso da mata, a pequena comunidade liderada por Mateus talvez começasse a repensar suas regras tão rígidas, tocada, ainda que discretamente, pela compaixão de uma forasteira cujo maior desejo sempre foi salvar vidas.